Então, pessoal, estamos de volta, quarto vídeo da semana, e a gente vai falar da segunda doença da aula, que é galactosemia. Tá? Então, o que acontece quando você tem problemas no metabolismo de galactose? Eu vou falar para vocês já de antemão, de spoiler, que eu não tenho uma resposta para isso. Eu tenho várias coisas que podem acontecer e ninguém tem certeza muito bem de qual é o principal. Então, vamos para a aula. Então, a galactosemia é causada quando você tem algum problema no metabolismo de galactose, que é aquela via de Leloi que eu falei no último vídeo. Tá? Qualquer uma das três enzimas pode estar defeituosa e você vai ter galactosemia de diferentes tipos. Tá? Então, se você tem um problema da galactoquinase, então você tem a galactosemia do tipo 2. Se você tem um problema na uridiltransferase, você tem galactosemia do tipo 1. Se você tem problema na epimerase, você tem galactosemia do tipo 3. Tá? Então, qualquer uma das três enzimas da via defeituosas você vai ter o problema. Tá? A primeira coisa que acontece é que a gente tem vias alternativas para o metabolismo de galactose. Tá? Então, a via normal, que eu só falei para vocês, que está aqui nessas setas pretas, tá? Então, a galactose vira galactose 1-fosfato, UDP galactose, depois UDP glicose. Tá? Então você tem galactoquinase, uridiltransferase e epimerase. Tá? Se você tem problema em alguma dessas enzimas, o que acontece é que esses intermediários começam a acumular e você vai ter um acúmulo então de galactose ou galactose 1-fosfato. O acúmulo de galactose, então você pode transformar essa galactose em galactitol, tá? Através de uma redutase. Tá? E esse cara aqui é um dos que causam problemas. Então eu vou mostrar para vocês alguns experimentos com animais, com camundongos, para mostrar isso. Então, o que esses pesquisadores fizeram aqui no ano de 2000 foi produzir camundongos transgênicos. Tá? Então, camundongos modificados geneticamente tinham duas modificações. A primeira é que ele não tinha galactoquinase. Tá? Então, ele era um modelo de galactosemia, você impedia, você tem uma redução da a deleção da galactoquinase, isso gera um acúmulo de galactose, e o que eles fizeram foi expressar a redutase humana aqui para acelerar a produção de galactitol. Tá? Então eram duas modificações, bloqueio da galactoquinase e um aumento da expressão da redutase. Então a ideia é que você acumule galactose e force essa galactose a virar galactitol. E o que eles viram então foi o seguinte, então se você tem camundongos deficientes, então vou comparar com o controle aqui em cima, então o controle está selvagem, sem modificação nenhuma, sem expressão da redutase humana, você não tem acúmulo de galactose, nem acúmulo de galactitol. Tá? Mas agora, se você tem deficiência da galactoquinase e expressão da redutase humana, você tem um aumento significativo da quantidade de galactose acumulada, né? Um aumento bem significativo da quantidade de galactitol, e todos os camundongos apresentam catarata. É a mesma coisa que a gente tem em diabetes, que a gente vai ver na aula mais para frente, nas umas semanas para frente. Então, um acúmulo de glicose na região ocular, na retina, causa um aumento de sorbitol, e isso causa uma mudança osmótica, precipitação de proteínas, e aí você que tem o surgimento de catarata. Aqui o sistema é mais ou menos o mesmo. Então a ideia é que se você tem um paciente com galactosemia, um acúmulo de galactose, você tem a formação de galactitol, isso causa um desbalanço osmótico e geração de catarata nos pacientes. Então catarata é um dos sintomas de alguma das coisas que acontecem em pacientes com galactosemia não tratada. Tá? Então aqui a imagem de microscopia desses camundongos, então você vê o dano extenso no olho do camundongo galactosêmico. Uma outra coisa que pode acontecer é problemas na glicosilação de proteínas. Tá? Isso também acontece em pacientes com galactosemia não tratada. A UDP galactose, UDP glicose, esses açúcares conjugados no UDP, eles são importantes para você fazer glicosilação de proteínas. E as proteínas glicosiladas que são secretadas são importantes para diferentes funções, tanto as proteínas que precisam de açúcares para ter a sua conformação correta, tanto as que ficam na membrana das células, quanto as que são secretadas, funcionam como hormônios, por exemplo. Tá? Então, se você pega pacientes, então esse aqui o paciente normal, tá? Pessoa normal, sem a doença, você tem aqui a cromatografia das proteínas, então quanto mais para baixo aqui, mais açúcares
você tem. Então, 4 ácidos siálicos aqui na proteína. Se você pega paciente com galactosemia, você começa a ver que aparecem bandas de proteínas não glicosiladas ou uma glicosilação menor do que o correto. Tá? Isso aqui para cromatografia, mas se você faz com espectrometria de massa, você vê algo parecido. Então aqui nos controles você vê proteínas básicas, um monte de proteínas diglicosiladas, e paciente com galactosemia não tratada, você tem um aumento, por exemplo, grande de proteínas aglicosiladas sem nenhum açúcar, e uma redução da quantidade em alguns pacientes você tem um aumento de proteínas monoglicosiladas, por exemplo. Tá? Tem uma redução. Então, dependendo do paciente, também tem diferentes graus de glicosilação de proteína. Qual o problema da glicosilação de proteínas? Muitos hormônios, como eu falei, dependem de glicosilação, então você pode ter uma mudança do perfil endócrino do paciente se as proteínas forem mal glicosiladas. Tá? Então, um exemplo algumas mulheres com galactosemia elas podem ter problemas de fertilidade porque os hormônios que regulam do eixo da hipófise, né? O eixo neuroendócrino, eles depende de glicosilação, então você não tem ovulação no momento correto, produção de progesterona, então você tem pacientes que podem ser inférteis, por exemplo, ou dificuldade de engravidar. Quando você tem problemas de glicosilação de proteínas, uma outra consequência que você pode ter é que essa proteína depende de açúcar para ser bem enovelada, para ela ter a conformação correta. Se ela não está glicosilada, ela pode ficar mal enovelada. Então essas proteínas são degradadas em condições normais. Então isso acontece com alguma frequência, é normal acontecer da célula da proteína não se enovelar direito, essa proteína então vai ser degradada porque ela não vai funcionar. Agora, se você tem proteínas sendo mal enoveladas pela falta de açúcar, né, dessa glicosilação, de uma taxa muito mais rápida do que você consegue degradar, essa célula vai ter problemas. Então, uma das coisas que acontece é você ter uma resposta a essas proteínas mal enoveladas. Tá? Esse modelo aqui é um modelo de levedura. Levedura tem a via de Lillois super conservada, então ela está conservada de fungos até mamíferos, e as leveduras também têm as mesmas enzimas. Tá? Então, o que esses autores fizeram nesse trabalho foi criar uma levedura galactosêmica. Então, uma levedura modelo para galactosemia também. Então, ela não tem GAL7, que é a galactoquinase. Tá? E eles mediram que, então, se você pega essa levedura galactosêmica, ela tem maior expressão de 2 genes, CAR2 e ERO1. E esses genes são genes envolvidos com a resposta ao estresse de proteína mal enovelada. Então, quando a célula está sobre estresse de retículo, né? Então, quando você tem um retículo cheio de proteínas mal enoveladas, ele aumenta a expressão dessas 2 proteínas. Então, isso é um indício de que modelos com galactosemia estão com essa resposta a proteínas mal enoveladas ativadas. Tá? Então, as células provavelmente estão estressadas pelo excesso de proteínas mal enoveladas. E o que eles fizeram em seguida foi o seguinte: eles fizeram a mesma levedura, agora com uma segunda mutação. Então, essa aqui é a levedura controle, a levedura galactosêmica, e essa IRI1 e RAC1 são genes envolvidos com a resposta ao estresse de retículo. Então, são enzimas que ajudam a célula a sobreviver quando eles têm essas proteínas mal enoveladas. Então, se você coloca a levedura em galactose, tá, elas não conseguem metabolizar direito, então seria um paciente com galactosemia não tratada, o equivalente. Se você, mesmo assim, a levedura consegue sobreviver. Então, se você pega aqui o quanto a levedura sobrevive, ela sobrevive bem, mas se ela não consegue responder ao estresse de retículo, ela morre. Então, se você tira esses genes aqui responsáveis pela resposta ao estresse de proteínas mal enoveladas, as leveduras acabam morrendo na presença de galactose. Tá? Então, isso indica de que provavelmente em pacientes humanos é possível que as células estejam com várias proteínas mal enoveladas e essa resposta a estresse de retículo seja importante para os sintomas que a gente observa nos pacientes galactosêmicos. Por último, a gente tem também estresse oxidativo, parece estar envolvido no processo de galactosemia. Tá? Então aqui a gente está com um terceiro modelo, não é mais camundongo, não é mais levedura, são moscas. Tá? Então moscas galactosêmicas. Como eu falei, a via de Lillois está conservada de fungos a mamífero, passando por insetos. Então você também consegue tirar a galactoquinase da mosca e fazer uma levedura galactosêmica. Tá? Aqui no caso eles tiraram essa. Então aqui a gente tem a barrinha branca, são as moscas controles, e a barrinha preta é a mosca sem a transferase.
tá? A uridiotransferase, então ela também é galactosêmica. E o que eles fizeram foi o seguinte, estão medindo aqui a sobrevivência da mosca, até a mosca empulpar, né, a larva fazer o casulo, ou até ela virar uma mosca adulta, e eles trataram com paraquat, tá? Ou com paraquat, que é um agente pró-oxidante. Tá? Então, se vocês repararem, as moscas, mesmo as moscas controles, elas já morrem mais, tá? A barrinha preta é menor do que a branca, mas se você vai tratando com quantidades crescentes de paraquat, aumenta o estresse oxidativo, a mosca vai morrendo. Tá? A mesma coisa para a DMSO, então ela é mais sensível a DMSO também, então a mosca morre. Então ela está mais sensível ao estresse oxidativo. Por outro lado, se você trata com vitamina C ou outro agente oxidante, você vê que a mosca sobrevive mais. Tá? Então parece que em pacientes galactosêmicos, no caso moscas galactosêmicas, isso pode ser que isso aconteça também para pacientes galactosêmicos, elas estão sob um estresse oxidativo, estão mais sensíveis ao estresse oxidativo, tá? E agentes oxidantes poderiam ajudar no tratamento. Ah, mas isso é mosca, será que isso funciona para mamíferos também? Parece que sim. Então, aqueles mesmos modelos de camundongos galactosêmicos, os camundongos foram tratados por várias semanas com agente antioxidante, tá? Então, se vocês olharem aqui e compararem que o camundongo recebeu placebo, tá? E aqui diferentes quantidades desse antioxidante, a diferença, e aqui você está medindo o índice de opacidade, então com avançada catarata tá, então você vê que com o passar do tempo o catarata aumenta, e dependendo da quantidade que você dá do antioxidante, você consegue não reverter totalmente, está longe de ser um tratamento completo, mas você consegue diminuir o grau de opacidade da retina do camundongo. Então protege em alguma parte você consegue proteger em alguma parte o avanço da catarata, tá? Então eu falei para vocês de quatro diferentes componentes. Então você tem excesso de galactitol, que pode causar uma mudança osmótica. Você tem problemas de glicosilação de proteínas devido a esse acúmulo de diferentes compostos com o DP-açúcar. Isso pode causar problemas endócrinos. Você tem falta de glicosilação, mudanças no perfil de glicosilação também podem causar estresse de retículo, proteínas mal noveladas, que podem causar morte celular. E parece que o estresse oxidativo também está envolvido nesse processo. O que é mais importante a gente não sabe. Então, na verdade, não deve ter uma causa única. Isso acontece em várias doenças, a gente vai ver. Você não tem uma base molecular única que causa doença, né? É uma mistura de coisas que podem acontecer e dar um resultado final da doença. Então, como vocês podem ver, se você só dá o antioxidante, embora pareça que o estresse oxidativo seja importante para a doença, só o antioxidante não é capaz de melhorar. Então, a gente tem uma doença que é muito difícil de ser tratada farmacologicamente, porque você precisaria de um coquetel de compostos, alguma coisa para você agir sobre esses 4 pontos ou mais que a gente não sabe ainda, que estão envolvidos com o processo de galactose, de galactosemia, tá? Então, isso vai acontecer para várias doenças. Quanto mais fatores envolvidos, mais difícil vai ser um tratamento, beleza? Então, eu falei que esse era o último vídeo, mas enganei vocês. Eu vou falar mais um vídeo curtinho sobre uma terceira doença, quase uma curiosidade. Então, fiquem aí, daqui a pouco tem mais um.